Hoje eu venho trazer um assunto muito importante dentro da psicologia analítica de Gustav Jung, o grande psiquiatra suíço, que é quando o inconsciente assume o controle. A loucura como uma iniciação trágica. Para Jung, os estados psicóticos não eram apenas patologias, eram revelações brutais, muitas vezes insuportáveis, da psique profunda. Especialmente quando o inconsciente jorra de forma incontrolável, rompendo as estruturas frágeis do ego. Durante anos de trabalho como psiquiatra na clínica de Burgosli, na Suíça, Jung teve contato direto com pacientes em estados mentais extremos. Pessoas que diziam ouvir vozes, falar com os mortos, ver entidades, ser perseguidas por forças invisíveis. O que a psiquiatria da época chamava de delírio, Jung via muitas vezes como uma linguagem simbólica desestruturada. Não significava que tudo fosse real, mas sim que tudo aquilo era de algum modo verdadeiro para quem vivia. Segundo Jung, a psicose nem sempre é uma queda. Às vezes, é uma travessia. Uma travessia que não pôde ser feita de forma consciente e, por isso, explode em fragmentos. Imagens caóticas, vozes misturadas, percepções distorcidas. O ego frágil e sobrecarregado não consegue mais dar conta do conteúdo inconsciente e colapsa. Imagine o inconsciente como um vasto oceano. Na maioria das vezes, navegamos apenas na superfície, mas há momentos, por trauma, por choque emocional ou por uma abertura súbita em que as águas profundas invadem tudo. E é aí que surgem os estados psicóticos. O paciente não está fingindo. Ela ou ele não está fraca ou fraco. Está à deriva, no mar simbólico, sem mapa, sem leme, sem porto seguro. Jung dizia que, nesses casos, o conteúdo simbólico, arquétipos, imagens míticas, figuras sombrias ou redentoras, emergem com tal força insuportável para fragilizar a estrutura emocional. E então surge o caos, às vezes o pânico. Porém, não é um caos sem sentido, e sim um caos que grita por escuta. Mas existe um olhar simbólico sobre o delírio. Na clínica, Jung não só ouvia os pacientes, ele tentava decifrar o que os símbolos queriam dizer. Um paciente dizia ser perseguido por um dragão invisível.
Outro dizia ouvir a voz de um ser celestial. Uma mulher dizia carregar um filho invisível. Mas o que esses relatos têm em comum? A linguagem simbólica arquetípica. Expressões do inconsciente coletivo que, mesmo em estado de fragmentação, continuam a falar. Para Jung, o delírio era um sonho em estado bruto, uma tentativa desesperada da psique de reorganizar. E por isso não deveria ser silenciado de imediato, mas compreendido, decodificado, acolhido. E às vezes a loucura em si encerra uma iniciação trágica. Jung ousou dizer que algumas formas de loucura são, em verdade, paradoxalmente, tentativas de cura. A alma esmagada por um mundo sem sentido tenta encontrar seu caminho, ainda que pelas vias tortas da psicose. Entretanto, essa travessia só se torna possível quando há alguém que escuta com toda atenção. Um terapeuta, um analista, um ser humano com coragem de não julgar, mas de sustentar o outro abismo. Agora imagine quantas pessoas rotuladas como loucas estavam profundamente sós, sem ninguém para ouvi-las e tentar compreendê-las. Mas também existem as patologias causadas pelo uso de substâncias químicas. Tais substâncias têm o poder de desencadear distúrbios psicóticos. Em muitos casos, a porta do inconsciente é escancarada por esse uso constante. Sobretudo em pessoas emocionalmente frágeis ou muito jovens, pois ocorrem rupturas psíquicas que o ego ainda não consegue conter. O psiquiatra Jung viu de perto os efeitos disso. Estados confusos, visões desordenadas, alucinações e delírios de uma personalidade fragmentada. Na verdade, uma descida abrupta à caverna, ao fundo do poço, sem mapa, nem luz, e quase sempre sem retorno fácil. Nem sempre as portas do inconsciente se abrem por um chamado simbólico ou por uma busca espiritual de autoconhecimento deliberada. Mas Jung não os via como casos perdidos. Ele via ali também um material bruto da alma carregado de imagens que precisavam ser compreendidas para se alcançar a cura, também através da abstinência. A psicose, mesmo induzida, podia conter um sentido. Jung procurava restaurar o diálogo com essas forças internas, em vez de silenciá-las ou reprimi-las. E agora voltamos a uma questão crucial, que acredito que você deve ter se perguntado algumas vezes. Qual é a linha tênue que separa a sanidade da loucura? A resposta talvez não esteja fora, mas dentro. Todos nós carregamos, em maior ou menor grau, uma zona de sombra,
pois há dias em que a mente se fragmenta. Há noites em que sonhos e pensamentos nos assustam, nos atormentam. Há memórias que preferimos esconder. Há dores que, se não forem vistas, podem nos engolir por dentro. A diferença está em como integramos tudo isso, em como lidamos com os fantasmas que habitam em nós. Jung nos ensinou que, geralmente, aquilo que a sociedade rejeita, o delírio, o sintoma, o surto, é a própria alma pedindo socorro. A loucura não é apenas um colapso, e sim, às vezes, uma convocação, um chamado à escuta, à humildade, à compaixão. Porque, no fim das contas, todos nós estamos sujeitos ao abismo. E por isso é preciso coragem para não desumanizar quem já perdeu o chão. Que nunca nos falte essa coragem e percepção. E aqui encerro mais um vídeo deste canal. Te convido a se inscrever no Insights Jungianos. Mas não se esqueça de deixar o seu like para impulsionar o meu canal. Obrigada e até breve.